Irmãs e irmãos queridos, honra-me, emociona-me imensamente estar em Três Lagoas, nesta casa respeitabilíssima, que tem uma história, que é uma referência, uma inspiração. E trazendo esta temática antiga, mas sempre atual, sempre necessária, família. A Fabiana, com seu amor e sua competência, trouxe uma síntese preciosa, não só da minha fala despretensiosa, mas ela trouxe uma síntese de toda a nossa manhã. E ela, ao mesmo tempo, facilitou a minha exposição e complicou a minha exposição. Simplificou porque ela disse tudo na essência. E por ter simplificado, complicou para mim, porque não sobra muita coisa. Mas confiamos que a espiritualidade vai nos auxiliar nesse sentido. Nós começaremos, na minha participação, ela disse que agora nós vamos iniciar, não é crítica, na verdade nós já estamos no encontro. O encontro já está acontecendo. E o encontro não terminará com a prece de encerramento. A prece de encerramento vai marcar um momento, porque o tema continua, o desafio continua, e a espiritualidade continua contando conosco. Tudo que se refere à espiritualidade na nossa vida apenas começa. Estamos sempre começando. Ou recomeçando. Não é possível, estando no Ocidente, em meio a um movimento cristão, e no nosso caso, espírita cristão, ou cristão espírita, não há como não evocar Jesus. Jesus necessita ser sempre um tema presente, constante, em tudo e sempre. É possível e necessário estudar o Cristo sob todos os ângulos que a nossa capacidade intelecto-moral permitir. Podemos estudá-lo como um administrador de empresas, como um físico, um químico, um biólogo, um jurista, um médico, um psicoterapeuta, sob infinitos ângulos. E hoje, especificamente,
pela proposta do encontro, nós vamos refletir um pouco sobre o Cristo professor. O Cristo, na personalidade de Jesus, como pedagogo. E neste sentido, ele é um mestre. E direi, o mestre dos mestres. O mestre dos mestres. E por isso me pediram que eu iniciasse a minha fala explicando por que Jesus se vale de parábolas, e não por acaso estudaremos a parábola do filho pródigo, assim conhecida. O título está incompleto, mas isso é material para depois. Não por acaso traremos a parábola do filho pródigo, associando-a a este momento. Veremos ao longo do encontro quanto esta parábola nos ensina sobre muitas coisas e também sobre família. Permitindo-me quebrar um pouco a sequência, direi que o filho chamado de pródigo não pensou na sua família quando pediu a sua parte da herança e foi embora. O filho egoísta, quando o irmão retorna, não pensa na família, pensa nele. E quando falamos em família, um dos desafios, uma das oportunidades é justamente pensar, começar a aprender a pensar no nós, na família. E me pediram, estou aqui com a sequência, para dizer por que Jesus ensinou tanto por parábolas. Mas antes eu quero dizer que Jesus inaugura na terra um tempo novo em todos os sentidos. Também como mestre, como professor. A cátedra de Jesus não é mais a tribuna, não é mais o púlpito, que muitos oradores têm transformado em palco. Púlpito é altar, não é palco. Momento do palco, respeitamos, é bem-vindo. Mas púlpito e cátedra não são palco. Então Jesus inaugura um tempo novo. A sua cátedra é diferente. Não é mais no púlpito, não é mais na tribuna. Onde é a cátedra do Cristo? Onde Ele está? Com quem Ele está? Ele desce e vai ao encontro dos seus irmãos, da sua família encarnada, para não falarmos agora da desencarnada. Tudo no mestre é cátedra, é ensino, é verdade. Ele usa a parábola como técnica pedagógica, concordamos, mas ele usa a técnica pedagógica mais excelente. E direi, mais excelente do que a própria parábola.
que é a pedagogia do exemplo. Então ele propõe: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E ele vive este amor. Ele mostra, ele demonstra na concretude da sua vida o que é amar o próximo acima de todos os interesses pessoais. Deus e o outro. Ele propõe a humildade e vive-a desde a manjedoura até o Calvário. Ele propõe o perdão e vive-o desde a manjedoura ao Calvário, para ter-me a estes dois limites. Tudo no Mestre é exemplificação, demonstrando na prática a excelência da teoria, a excelência do Evangelho. E por isso ele se constituiu e se constitui em modelo e guia para a humanidade. Modelo como exemplo, guia como roteiro. Então ele nos inspira a fazer o que o Evangelho nos apresenta, filosoficamente, teoricamente. Antes dele, nenhum mestre, nenhum professor, nenhum guia foi tão completo na vivência dos seus postulados quanto Jesus. E depois dele, alguns se aproximaram muito da exemplificação do Mestre, mas nenhum que se compare a ele. Nesses 2 milênios poderemos citar Francisco de Assis, que me permito dizer que amo Francisco. E Clara, entre amigos direi que numa das encarnações fui franciscano. E da herança boa que trago é o amor à pobreza, o desprendimento aos bens materiais. Isso não é autoelogio, é apenas um registro. Tanto que Francisco será conhecido na expressão em latim, que traduzirei, o alter Christus. Alter Christus, o outro Cristo. Porque ele chegou muito próximo da vivência do Mestre. Então, qual a importância disso para nós? Que se eu aqui agora não estiver trazendo alguma coisa da pedagogia de Jesus, estou perdendo tempo e pior, estou tomando tempo de vocês. A nossa cátedra é lá na quitanda. A nossa cátedra é lá no alto posto, quando vamos abastecer. Você não acredita, mas eu vou em cabeleireira cortar o cabelo. Pois quando estou lá na cabeleireira, lá é a minha cátedra. No açougue, quem vai, lugar é cátedra. Onde eu, tu, nós estivermos, ali é a nossa oportunidade de praticar concretamente aquilo que nós já sabemos teoricamente. Tanto que onde você não vai ficar ofendido, onde nós menos somos espíritas, é justamente no centro espírita. Porque é onde menos nós ficamos.
A semana tem 168 horas. Quantas horas ficamos no centro por semana? Quantas horas? 2, 3, 4, 5 horas e as outras 160 e tantas horas. Portanto, quem é cristão espírita no centro é muito pouco cristão do ponto de vista quantitativo das horas. Como também, queridos, quem é médium só no centro espírita é muito pouco médium. Porque mediunidade com Jesus é mais do que aguardar aquela 1 horinha semanal, sentar-se no entorno da mesa e incorporar 1, 2 ou 3 espíritos. Esta é uma visão reducionista da mediunidade. O médium com Jesus será cristão com Jesus em toda parte. Esta é a exemplificação do Mestre. E no Evangelho consta um comando dele, quando ele volta da ressurreição, convive com os discípulos 40 dias, mais ou menos, depois vem a sua ascensão para os 500 da Galileia, e ele deixa esse comando: ide e pregai. Mas alguns tradutores, buscando o alcance mais profundo do ide e pregai, propõem que, na verdade, ele estava dizendo: indo, pregai. Para onde você está indo? Para a praia. Ótimo, vai para a praia, mas vai pregando o Evangelho nas paradas, na estrada. Portanto, o Cristo vivia integralmente o Evangelho. Modelo para todos nós. E por que as parábolas? Porque as parábolas... Quero agradecer a vocês pelo tema, viu, Fátima? Porque vocês me obrigaram a estudar. Você viu? Vamos lá. As parábolas, para vocês entenderem, como eu estou entendendo mais hoje do que ontem, para ser honesto com vocês, permitiram que verdades espirituais profundas fossem comunicadas de forma simples, acessível e memorável, utilizando elementos do cotidiano, como agricultura, pesca e relacionamentos familiares. Então Jesus, ainda na sua pedagogia, para os que estavam com fome, ele se apresenta como o pão da vida. Quem está com fome pensa em pão. Para a mulher samaritana que fora no poço buscar água, ele não diz para ela: eu sou o pão da vida, porque quem está com sede não pensa em pão. Ele diz: eu sou a água viva. E ele, conversando com os pastores, diz: eu não sou o mestre, não, eu sou o bom pastor. Ele ajusta o ensino ao momento, às circunstâncias, ao público-alvo. E por isso ele foi tão competente na sua comunicação assertiva. Então, por que parábolas? Vocês acreditam que eu trago para vocês um decálogo explicando a excelência da parábola, de todas as parábolas? A parábola torna o ensino acessível e didático. Produz engajamento. Uma coisa é eu falar e o público passivo ouvir. Outra coisa é trazer
uma parábola, uma comparação, traz reflexão, traz revelação e, ao mesmo tempo, ocultação. A parábola não é entendida por todos ao mesmo tempo, no mesmo grau. A parábola traz memorização e facilita a transmissão, evita conflitos diretos. E é uma técnica universal e atemporal. Daqui 1000 anos estaremos falando da parábola do filho pródigo, sob ângulos que no momento a gente não consegue penetrar. E o Evangelho nunca será ultrapassado. Nunca. Não existem 2 evangelhos no mundo, meus amores. Bem, então Jesus, agora no próximo tópico, eu já comentei o primeiro, me deram aqui 10 tópicos, então faltam 9. Estamos indo bem, né, Fabiana? Já não fui pedagogo, vocês perceberam? Já despertei cansaço nos ouvintes. Mas agora eu tiro esse cansaço. Falta só 2 tópicos aqui. Aí me pedem, como Jesus nos apresenta o significado de família segundo sua conduta e parábolas? Como Jesus nos apresenta o significado de família, segundo sua conduta e parábolas. Ele não é o mestre dos mestres. Ele não veio para revolucionar o conhecimento, a cultura, as práticas religiosas, filosóficas, políticas, assistenciais, tudo. Não é por acaso que a história se divide em 2 tempos, em antes e depois dele. Me encanta, por exemplo, e me emociona lembrar do nome genérico dos nossos hospitais. Se você nunca tentou, atente. Em Oswaldo Cruz é assim, deve ser aqui também. Santa Casa de Misericórdia. Evangelho puro. A presença de Jesus inspirando, inclusive os primeiros hospitais começaram a surgir no entorno das igrejas primitivas, como reflexo da presença do Mestre em toda a humanidade, de todas as formas. 2 milênios depois, Santa Casa de Misericórdia. Tem até uma canção espírita muito bonita, Santa Casa Santa. Quem não conhece, pesquisa, vai encontrar. Então Jesus também vem não revogar o conceito de família. Ele não revoga, ele não destrói. E ele disse isso, eu não vim destruir a lei. Eu não vim destruir. Eu vim, ele estaria dizendo, eu vim aprofundar. Eu vim estender. Eu vou aproveitar o material que vocês já têm e vou agregar alguma coisa a mais. Família com Jesus vai, portanto, conhecer uma extensão nova, diferente, surpreendente. Porque hoje ainda a relação consanguínea é intensa, profunda. Nós construímos muros e ali ficamos com os nossos, retrogradando no tempo, 2 milênios. Dá para imaginar como os limites consanguíneos, os limites geográficos
ainda é assim naquele tempo, muito mais. Tanto que os judeus se surpreendem com um Cristo, com um Messias, que não era exclusivo deles, os judeus. Foi difícil para o judeu compreender o caráter universico, o caráter universal da figura do Messias, do Cristo esperado. Então o Cristo vem e começa a ampliar. Tanto que mais tarde ele convocará Saulo para sair pelo mundo, atraindo os gentios, os não-judeus, atraindo quantos pudesse, quantos encontrasse pelo caminho, atraindo-os para o Evangelho, para esta família universal. E quando você puder, se detenha, é interessante, no capítulo 14 do Evangelho, do nosso Evangelho, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O primeiro tema do capítulo 14, piedade filial, quando Kardec, com Jesus, vai dizer que os filhos, além do amor devido aos pais, deve honrá-los. E Kardec chega a dizer que o filho pode, deve, precisa brindar os pais com esses pequenos nadas, até com esses pequenos luxos, que não será extravagância, surpreender os pais com mimos, expressão nossa, mas a ideia do Evangelho é esta. Então, Jesus propõe honrar vosso pai e vossa mãe. Mas olha a pedagogia do codificador, de Allan Kardec, que não por acaso veio professor. O item 2 do capítulo 14, primeiro, piedade filial. Item 2, ou segundo tema do capítulo 14, tema, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aquela célebre passagem em que Jesus está conversando, alguém chega e fala, olha, sua mãe, seus irmãos estão lá fora e estão te chamando. E ele que propõe honrar o pai e a mãe, como que numa contradição, que não era contradição, dirá, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Vocês conhecem a passagem. O que Jesus está propondo aí nesta pergunta? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São duas perguntas, na verdade. Ele está ampliando o conceito de família. Ou seja, aquela mulher é minha mãe. Aqueles são meus irmãos. Mas não somente eles. Vocês que fazem a minha vontade, vocês que fazem a vontade do Pai, também são meus irmãos e minha mãe e meu pai e tudo. Ele começa a ampliar. Atualíssimo. Atualíssimo. E os problemas do mundo, queridos, nós vamos ver ainda antes das 9h30, que é o meu tempo máximo, estou de olho no relógio, nós vamos ver que a parábola do filho pródigo é necessária.
Quantos filhos nós temos? A conta está errada. Eu tenho 2 filhos, 3 filhos. Não. Quantos pais? Quem é minha mãe? Minha mãe são vocês. Jesus ali tinha quanto? Umas 30 mães ali, 50 mães. Tinha uns 100 irmãos. É claro que eu, você, teremos um olhar diferente para aqueles que se nos ligam pelos laços da consanguinidade. O Evangelho não pede que amemos menos. Ele pede que amemos mais. Está bem que amemos os que já amamos, que se nos ligam pelos vínculos da família menor. Mas quando todos os encarnados amarem todos os encarnados, não mais prodigalidade. Não gastaremos a nossa fortuna de maneira descriteriosa. Quando uns e outros se amarem, não seremos como o filho mais velho da parábola que pensou nele. Não pensou no pai, não pensou no irmão que voltava, que na parábola constituía a sua família. O interesse pessoal sobrepondo-se ao interesse do pai. Ele conseguiu ficar triste com a alegria do pai. Ele conseguiu ficar triste com o retorno do irmão, que estava morto, estava revivendo, que estava perdido, tinha sido achado. Não se alegrar com a alegria do outro é o cúmulo do egoísmo. O homem diz isto para a mulher, que diz isto para o homem, ou se for numa relação homoafetiva, ele diz para ele, ela diz para ela, porque esse tema não pode mais ficar de fora das nossas reflexões. Hoje, nós precisamos entender que as pessoas são livres. E eu vou ser orgulhoso além da conta, agora, dizendo que até onde sei, eu sou o primeiro expositor espírita no Brasil a falar publicamente a favor da união civil homoafetiva. Desculpem a falta de modéstia. Mas se eu for para o inferno por causa disto, eu vou dizer para o demônio que eu fui o primeiro a falar disto. E cidades passaram a não me convidar mais por me colocar francamente a favor da união civil homoafetiva. E, para espanto das pessoas, eu dizia: se eu fosse homossexual, eu gostaria muito que me compreendessem, me respeitassem e me permitissem construir a felicidade como eu concebo no momento. Ora, o Evangelho, o amor propõe: faça a outrem o que queres que outrem te faça. Então, sendo eu homossexual, caso fosse, eu gostaria que você me respeitasse. Sendo você o homossexual, a homossexual, me cabe respeitar você. Você não precisa concordar comigo. Eu não preciso concordar com você. Nós podemos pensar diferente, mas precisamos sentir igual. Não precisamos pensar igual, mas devemos, à luz do Evangelho, sentir igual. No século XVIII,
um pensador não espírita e não cristão, disse: ainda que eu não concorde com nenhuma das palavras que venhas a proferir, defenderei até a morte o direito de proferi-las. Posso não concordar, mas você tem o direito de dizer o que pensa. Democracia. Para falar pouco, sem mordaça. Captou? Não? Precisa que eu desenhe? Certo? Bem, queridos, então família, Jesus amplia. Então, com o Evangelho, nós vamos mitigando, atenuando a influência do sangue. Família não é mais a constituída pelo casamento, não é mais a consanguínea, os descendentes que chegam. Pelo Evangelho é isso. Ele fala isso o tempo todo. Ele fala desta fraternidade. Um companheiro aqui do Mato Grosso do Sul, não é isto? Né? Lançou a campanha Fraternidade Sem Fronteiras, numa inspiração belíssima e um trabalho lindo a nível mundial, com ramificações em vários países, especialmente na África. É o que o Evangelho propõe. Na prática, é isto. E com a doutrina espírita, que é o último tópico aqui, com a doutrina espírita, amplia-se mais. A doutrina espírita não é nova. Questão 145 do Livro dos Espíritos. Está lá. Pode anotar e ler depois. Tem uma expressão curiosa, linda e impactante. Está dito lá: eterna doutrina espírita. O Espiritismo não começa com Kardec. O Espiritismo é eterno. O autor original das ideias espíritas é Deus. Quais são os princípios básicos da nossa doutrina? Deus. Espírito imortal. Comunicabilidade dos espíritos, erraticidade, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, comunicabilidade, que eu já disse, livre-arbítrio, lei de causa e efeito. Quem criou isto? Deus. O papel lindo, relevante, impagável de Allan Kardec foi o de organizar isto tudo. Por isso, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Na verdade, o Espiritismo é o cristianismo do Cristo restaurado. E não mais o cristianismo dos homens. Dogmas, hierarquia, organizações clericais e outras coisas formam o cristianismo dos homens. Mas vocês sabiam que as igrejas, quando vão se organizar, elas não se ocupam 100% com o Evangelho do Cristo? Instituem suas normas particulares que constarão do estatuto e coloca alguma coisa do Cristo. É assim que a coisa acontece. Tanto que se dá a certas práticas uma importância que não consta
do Evangelho original de Jesus. Só um exemplo, porque não é o tema. Jesus condicionou a salvação ao batismo? Não, você não encontra isso lá. O que você encontra, o que é? Vinde benditos de meu Pai, possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. O Evangelho está aí. Tive sede e me destes de beber. Estive preso e me visitaste. Estive doente e me atendeste. Isso é Jesus. Quando vocês tiverem oportunidade e curiosidade, assistam cultos evangélicos na televisão. Eu assisto. E Jesus é um ilustre esquecido, intencionalmente esquecido. Vão lá no Velho Testamento para fundamentar o pedido de dinheiro, que não encontra respaldo no Evangelho. Porque no Evangelho que temos, dai de graça o que de graça recebestes. Isto é Evangelho. Por isso que eu amo o nosso movimento espírita. Amo, de paixão. Porque enquanto as outras pedem, exigem, condicionam, o espírita é treinado a doar. Treinado a doar. Eu me lembro de uma palestra que fiz num certo lugar e um companheiro convidou um amigo que estava meio deprê e terminou a palestra e ele falou para o amigo, companheiro espírita, falou, caramba, tudo isso de graça? E o espírito falou, sim, de graça, mas eu não vou pagar nada, nada. Então eu amo o movimento espírita. Eu sou rato de centro espírita. Se quer me ver feliz, me convida para estar na sua casa espírita. É uma satisfação. O espiritismo vem, pois, num tempo novo. É a religião dos novos tempos, adequada à cultura dos nossos tempos. O homem que agora sai da atmosfera terrestre, recentemente nos apresentou lá do culto da lua, o homem da cibernética, da biônia, o homem das pesquisas que mergulha no microcosmo, no macrocosmo, não pode ficar com a religião de 1000 anos passados. Inferno, demônio, céu, vela, orar de joelhos, pagar promessa, comprar terreno no céu. Isso é incompatível com o século XXI. Então o Espiritismo vem para apresentar-nos uma filosofia, uma religião que é a religião do Evangelho. A religião espírita é a religião do Evangelho. Quem diz isto é Emmanuel, no prefácio do livro Seara dos Médiuns. Leia lá. Entendeu? A religião espírita é a religião do Evangelho. Espiritismo e família. O Cristo vem, tenta disseminar o Evangelho para a família ali, mas era muito localizada. Hoje, para terminar nossa fala, o apelo é para que amemos a humanidade. A família humana é, em verdade, a minha família. É muito bom a gente amar os nossos irmãos do Irã, porque na próxima encarnação a gente pode reencarnar no Irã, no Iraque, no Afeganistão. Não é garantia. Espero que a vibração não caia. Não é garantia
de que na próxima encarnação seremos espíritas no Brasil. Gente, essa mamata vai acabar. É tão fácil ser espírita hoje no Brasil que está perdendo a graça. Estou brincando, tá, gente? Não está perdendo a graça, não. A graça está só começando, né, Martinha? Hein? Então, família. Os nossos irmãos do Polo Norte, né, do Hemisfério Norte, são nossos irmãos. E eles precisam ter um olhar. Eu não esqueço uma reportagem, já tem uns 40 anos essa reportagem. Teve um terremoto no México e um repórter entrevistou um mexicano em lágrimas. Muitos haviam perdido tudo. E o mexicano chorava muito. E o repórter perguntou, você está chorando assim porque também perdeu tudo? Ele falou, não, eu mesmo não perdi nada, mas eu estou chorando pelos meus irmãos mexicanos que perderam tudo. Ele estava chorando a dor do seu irmão. Isto é família. Isto é família. Então nós não podemos mais circunscrever o nosso amor a 3 ou 4. É uma excelente oportunidade, né? Deus nos olha com o seu olhar otimista e fala, nossa, o Isaías está se saindo muito bem. Ele já ama 2 pessoas na humanidade. Olha que progresso, né? Ele está feliz. Mas ele espera mais. Ele espera mais. Ai de nós, se não fossem estas almas lindas que vieram antes de nós, que amaram a humanidade. Que amaram a humanidade. Kardec verteu suor e sangue por amor à humanidade. Então nós devemos muito a Kardec. Chico, nós estamos aqui graças a Allan Kardec, graças a Chico Xavier e a outros trabalhadores mais que não ficaram dentro de casa egoisticamente felizes. Compreenderam? Em casa somos felizes, mas egoisticamente felizes. Eu e os meus. Então o Espiritismo vem alargar. Então não adianta não amar a humanidade, porque na próxima encarnação, de repente, Jesus vai nos pedir para reencarnar em países distantes e, de repente, sem os afetos que hoje nos enriquecem a família menor. Como treino de expansão da fraternidade que caminha para a universalidade dos sentimentos. Então, vamos amar aquele que nos bate a porta, porque se não foi nosso pai, poderá vir a ser na outra. Entenderam? Vamos amar a quem quer que seja. Amar em todos os sentidos, através da saudação, do bom dia, do boa tarde, do muito obrigado, com licença, Deus te abençoe. Isso é evangelho na cátedra do mundo. Eu espero ter trazido subsídios para o nosso encontro. Então a parábola
ela facilita a compreensão, a memorização, facilita muitas coisas. Jesus é o nosso mestre por excelência, ele amplia o leque, não é isso? E Jesus escandalizou no seu tempo, né? Imagina ir na coletoria, convidar Levi, cobrador de impostos, para ser um dos 12. Então ele surpreende. E Augusto Cury, que é um autor que eu aprecio muito, ele diz: se o nosso currículo não for aceito nos templos religiosos, que a gente não fique em crise, não. Procure por Jesus, que ele, como expert em RH, vai nos aceitar com o currículo que temos. Então ninguém fica desempregado com o mestre. Um abraço grande, e chegou a hora tão esperada do coffee break.